Bora ficar careca de saber com as informações do nosso Grêmio, chegando com muita informação mesmo hoje do Grêmio. Mano Menezes, Tite e Luiz Castro. Os bastidores, o movimento que está acontecendo, a informação que envolve cada um em relação ao Grêmio. Eu quero te contar aqui o que eu apurei nas últimas horas sobre esses três treinadores. O que está acontecendo em relação ao Grêmio. E também vamos falar de Douglas Costa, Hulk e o goleiro Everton, que é do Palmeiras. Tem novidades sobre esses três, tá? Já quero falar de imediato aqui. Aliás, vamos de imediato falar desses jogadores, depois eu falo dos técnicos, tá? Vamos lá. Douglas Costa. O Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, fez uma reportagem falando do desejo do Douglas Costa de voltar ao Grêmio. Ele hoje tem 35 anos de idade, tá sem jogar, o último clube foi lá na Austrália. O Douglas tem uma dívida a receber do Grêmio, é mais ou menos 5 milhões de reais que ele tem a receber, tá? O Grêmio paga 150 mil por mês e atrasa ainda os pagamentos. Então, o Grêmio deve ao Douglas Costa 5 milhões. O Douglas estaria disposto a voltar pro Grêmio, a abater essa dívida e tal. Só que a ideia do Grêmio não é essa. A ideia da atual direção do Grêmio é não contar com o Douglas Costa. Acerta a nova direção do Grêmio. Águas passadas o Douglas Costa. Se a gente aqui já fica um pouco na dúvida de repatriar Everton Cebolinha, imagina o Douglas Costa, que há muito tempo não joga em alto nível e ainda tem toda aquela novela dele, quando jogou aqui, né? Deu tchauzinho pra torcida quando o Grêmio tava caindo pra segunda divisão, tem essa dívida, então a nova direção do Grêmio é certa, nem entra nisso aí. E no Douglas Costa não agrega nada. E nem bom de grupo se mostrou no vestiário do Grêmio, né? Se mostrou que não era um líder, não era. E também futebol faltou ao Douglas Costa. Seguindo aqui, goleiro Everton do Palmeiras, já disse, tá careca de saber, o goleiro Everton do Palmeiras, o Palmeiras está botando o Everton no negócio, está botando ele para procurar uma nova casa e ele já entendeu isso, tá? O goleiro Everton, junto com o seu staff, o seu empresário, procura um novo lugar. Atlético Paranaense, onde ele começou, Bahia e o Grêmio analisam a situação. O Grêmio que pode ter o Volpi negociado, porque o Volpi tem ofertas do México e o Gabriel Grando ainda não decidiu se quer renovar com o Grêmio ou não quer, que o Grando quer jogar. Então tudo isso está acontecendo, tá? E sim, o Everton é um nome olhado pelo Grêmio. Tá, Hulk. Léo, fala do Hulk. Perguntei de novo a mesma fonte que eu converso sobre com a nova direção do Grêmio, não é uma só, converso com outras pessoas. Vem cá, e o Hulk? Não estamos trabalhando este nome. É a informação que eu tenho, respeito a informação dos colegas, mas o que eu tenho, conversando com pessoas da nova direção do Grêmio, é que o Grêmio não negocia com o Hulk, tá? E o salário do Hulk é 1,5 milhão para 2. Eu não gostaria do Hulk. Deu? Não, chega, 39 anos, deu, gente. Deu, vamos procurar coisa nova. Minha opinião, mas a informação é que o Grêmio não negocia. Agora, os técnicos. Só antes, vem com a Alfa. Léo, Grêmio e a Alfa. Gente, vou de novo aqui ser repetitivo. Grêmio e a Alfa estão conversando, estão negociando para ver o que fazem, se vão acertar a dívida, isso é uma coisa que vai acontecer, tá? Se vão continuar juntos ou não vão, ainda está sendo discutido isso. Eu torço para que sim, porque eu tenho a parceria com a Alfa, né? Então é normal que eu torça e quero o melhor pro Grêmio também. Então que tudo dê certo, mas estão conversando sobre o futuro. O que eu posso te dizer, cara, faz teu cadastro, que é um site sério, responsável e legal de jogar. Combinado? No primeiro comentário do vídeo tem meu link, clica lá e te cadastra. Vamos junto. Gente, vambora. Situação do treinador, do técnico, tá? Dá para dizer o seguinte, tá? Para ser bem sucinto aqui. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, algumas semanas, o Grêmio tinha uma grande convicção, e quando falo o Grêmio é a nova direção. Tinha uma grande convicção de que seria Mano Menezes o técnico. Só que 2 fatores contribuíram aí, tá? Para que isso fosse repensado. O jogo contra o Botafogo, a decisão do Mano, não só de poupar jogadores, mas de colocar aquela estratégia com o Lucas Esteves na meia, aquilo não funcionou e fez o Grêmio jogar muito mal. E o dedo levantado para a torcida. Por isso que eu botei a foto
do Mano levantando o dedo pra torcida. Não botei porque eu persigo o Mano. É porque Mano Menezes teve um desgaste grande com o torcedor, tá? Ao mostrar o dedo para um torcedor do Grêmio, né? Mas assim, passou a mensagem de que o Mano, não é que o Mano brigou com um torcedor, ele brigou com a torcida, é essa mensagem que passa, por mais que ele tenha dito que tenha falado apenas com um torcedor. Então tem um desgaste aí, a direção do Grêmio analisa. O que era convicção certíssima já, olha, vamos ver se o Mano continua ou não, o Filipão quer, o Pelaipe gosta, mas mesmo assim vamos ver. Essa é a situação do Mano. Há uma dúvida agora. Sobre Tite, descarto o nome do Tite. Por quê? Não é eu, repito, é a informação que eu tenho. Algumas pessoas da nova direção do Grêmio não têm tanto gosto pelo Tite, tá? E a relação do Tite com o Felipão não é das melhores. E o Grêmio prioriza o Felipão. Então não se vê num cenário Filipão e Tite trabalhando juntos. Então neste momento o Tite não é um plano A e nem B, tá? E o Tite também ainda procura uma oferta do mundo árabe, o Tite tá vendo propostas, ou seja, o Tite não vai encarar o Grêmio como a exclusividade. O Tite tá olhando o mercado. Então o Grêmio também, quer saber, a gente não quer tanto, o Filipão e o Tite tem que acertar algumas arestas, aparar, então o Tite... Não vou dizer que não vem, tá? Mas não é assim um plano A. Sobre Luiz Castro, essa é uma informação que é preciso ter muita atenção. O Grêmio não negocia com o Luiz Castro. O Grêmio ainda lá, se vocês estão carecas de saber, vocês vão lembrar que o Marcelo Marques, quando seria o candidato à presidência do Grêmio, ele chegou, junto com outras pessoas, a olhar o mercado de técnicos. Até surgiu a informação que o Grêmio ia contratar o Mourinho, lembra? Que ia tentar contratar. Mas ficou daquilo um olhar para os técnicos portugueses, tá? E ficou esse desejo guardado de, olha, daqui a pouco, será que a gente não traz um técnico português que deu certo no Palmeiras, deu certo no Cruzeiro, tá dando certo, deu certo no Flamengo com o Jorge Jesus, aliás... É o Pelaipe lá no Flamengo que traz o Jorge Jesus, né? E o Pelaipe tá vindo pro Grêmio. Será que não é hora? Aí tem o nome do Luiz Castro. Por quê? O Luiz Castro está livre no mercado, tá? Então o Grêmio analisa o nome do Luiz Castro. Só que já tem um porém aqui. O Luiz Castro, quando negociou com o Santos ano passado, e acabou voltando lá para a Arábia, o Luiz Castro pediu 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês, mais 50 milhões em contratações. Então é muito difícil que o Grêmio contrate o Luiz Castro por este valor, que ele pediu para o Santos mensal mais dinheiro para contratar, tá? Então o Grêmio analisa, mas não está descartado o Luiz Castro, tá? O Grêmio analisa a situação, tenta entender o que é, como é que seria... Tá? Então, neste momento é esse. Ainda há uma tendência por Mano, mas o que era convicção já não é tanto, tá? Tite, eu tô botando como plano C e Luiz Castro tem um olhar atento da direção do Grêmio e do Paulo Pelaipe. Certo? Resumão pra vocês. Curtiram? Se curtiram, dá o like que ajuda demais o Careca. E se tu não é inscrito, se inscreva que ajuda demais o Careca. Falta muito pouco pra bater 120 mil inscritos. Então ajuda aí a família do Careca, tá? Tamo junto. Vamos, Grêmio, vídeo de manhã e vídeo à tarde. Valeu!